chegamos ao momento mais Siamo arrivati al momento più importante di questa riunione. É hora de ouvirmos a voz de Deus. È ora di udire la voce di Dio. Com Deus, E il tema di oggi è: con Dio as superiamo le provações. prove. E eu quero convidar a igreja Io voglio invitare la abrir as suas Chiesa ad Bíblias aprire la no Bibbia livro de João, nel libro di no Giovanni, capítulo nel 16. capitolo Vamos ler o 16. versículo 33. Leggiamo il João verso 16 e 33. 33. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno tempo para agradecer ao meu Voglio apóstolo ringraziare pela honra que ele all'Apostolo me concede per de l'onore mais che uma mi ha vez concesso estar di aqui no ancora una seu volta altar, di essere qui pastoreando sull'altare a per igreja de pascere la Jesus Chiesa di Cristo em Gesù seu Cristo lugar. É uma honra muito grande. al Eu posto estendo suo. também esses agradecimentos à sua esposa, doutora Rosana, E à ringrazio família anche la apostólica sua aqui sposa, representada pelo bispo la André, vescova pelo Rosana, bispo Sérgio, e nosso la sua bispo famiglia che è nacional, rappresentata a dal minha vescovo esposa, André, que é o meu vescovo bem Sergio, maior, está e aqui anche alla também mia me sposa, che è il prestigiando. più bene Os grande nossos che ho, queridos ali que e i comandam nostri o cari som, che o nosso Rodolfo, comandano o Data il Show, suono, o Data nosso Show, Joás. Lá em il cima, o nostro bispo Zé Carlos, com controle de toda a vescovo mídia José social, Carlos, con tutta la media sociais, o social, nosso bispo con il Mussalan nostro na vescovo administração, os nossos Mustalan, tradutores, i nostri nosso traduttori, tradutor de inglês, il nostro o reverendo traduttore di Paula, inglese, il o reverendo nosso Paola, tradutor de il espanhol, nostro Omar, traduttore di pastor spagnolo, Omar, il a pastor nossa Omar, e la querida nostra tradutora de cara traduttora italiano, di italiano, Marcella Bosco, Marcela, esqueci aqui momentâneo o nome, e as irmãs da Libra. e le de Libras. sorelle Essa semana foi o della dia parla delle do sorde surdo, muti. né? O Dia Internacional do Surdo. È stato il giorno internazionale 26. dei sordi muti, sono Nacional, dia 26. 28. Então diz assim a palavra do Senhor. Dice così la parola del Estas Signore. coisas Queste vos tenho cose dito, io vi ho para detto que tenhais paz em mim. affinché avete pace in mundo me. passais Nel por mondo passate per aflições, afflizioni, mas tem de bom ma ânimo. avete Eu ma venci molte o mundo. volte É Jesus que si está presentano dizendo nel isso nostro para nós nessa quotidiano. noite. Que esta palavra abençoe todos os corações, não só aqui, os que Nel estão aqui mondo avete presentes, tribolazione, mas também ma aqueles que fatevi estão à animo, distância, io ho vinto nos il mondo, ouvindo, nos così dice assistindo, Gesù. pelas mídias sociais, Ma já são anche 8 quelle e che 11. ci Eu quero também assistono dalla media parabenizar social, a voglio presença dare gli daqueles que auguri estão nos a assistindo quelli pela che ci TV Com assistono Brasil, dalla a partir das TV, 20 alla horas. TV con Brasile. Vamos orar ao Senhor. Preghiamo al Signore. Senhor Jesus Cristo, Signore Gesù Deus Cristo, predestinador, Dio Deus che ha soberano, predestinato, Dio o sovrano, Todo-Poderoso. tutto Nós potente. queremos nesta Noi noite, vogliamo Senhor, in questa mais uma notte, vez Signore, te ancora una agradecer volta ti pela ringraziare oportunidade que tu per nos concede l'opportunità che ci de hai estar aqui em concesso tua casa di nesta essere noite qui de nella tua casa quarta-feira. in Senhor. questa notte, Queremos te mercoledì. louvar, Ti vogliamo queremos te lodare, amar. ti vogliamo Queremos amare, engrandecer o teu santo nome, porque Vogliamo tu és merecedor desse ingrandire il tuo engrandecimento, nome. Senhor. Mas queremos Tu sei também, tu nesses meriti. próximos minutos, crescer Vogliamo anche in na questi tua prossimi graça, minuti mas crescere também no nella tua conhecimento casa da e crescere tua palavra. nella conoscenza della tua Usa-me, Senhor, parola. nesta noite. Usami, Fala-nos, Signore, Senhor, questa os notte. nossos Parla ai corações, nostri Senhor. cuori, Signore. Estamos aqui com os nossos ouvidos abertos para Siamo ouvir qui con i aquilo que nostri tu tens orecchi para o aperti nosso coração, Pai. per udire quello Para a che tu hai edificação da per nossa parlare al vida. nostro cuore, per l'edificazione della Nós nostra oramos vita. em Noi nome preghiamo de Jesus. in nome di Gesù E com fé. e con E fede. todo o povo de Deus E tutto il diga popolo di Dio Amen dica amen, amen e e amen. amen. glória a Deus. Gloria a Dio. Obrigado mais uma vez. Meu Grazie primo, ancora una meu amigo. volta. Santos preciosos, Santi sacerdotes preziosi, reais, sacerdoti reali, amados de Deus. amati di Dio. Vamos nessa noite, mais uma vez, In questa notte, ancora una estudarmos volta, junto studieremo esse tema assieme muito importante questo para tema a molto nossa importante vida, per para la a nostra vida de vita, todo per la cristão. vita di tutto il Sabemos que cristiano. durante a trajetória da nossa Sappiamo vida, che per passamos tutta às la vezes por nostra vita momentos de passiamo dificuldade per e momenti de di difficoltà e di preocupações, que a preoccupazione, Bíblia chama de che la Bibbia chiama di provações provazioni e aflições. e afflizioni. Então,
você que está aqui ou que está nos assistindo o que ci assiste pelas mídias dalla sociais ou media pela TV social com o dalla Brasil, TV que é com um eleito de Brasile, Deus, che que é um escolhido, amico que di é um Dio, uno salvo, scelto, un salvo, e que foi comprado pelo che sei stato preciosíssimo acquistato sangue de dal Jesus Cristo. preziosissimo sangue Você di que Gesù por um único Cristo. sacrifício foi Che per un unico aperfeiçoado por sacrificio sei Cristo stato para sempre. perfezionato per Para sempre. sempre. Você não foi criado, Tu meu non amado, sei stato para creato, viver amato, per vivere fora das quatro linhas da fuori Bíblia. della Bibbia. Quando você não permite que a Quando tu Bíblia non seja permetti o seu che la guia de Bibbia vida, sia la você tua dá guida, permissão para o inimigo tu stai que vem dando com as suas mentiras e vai ordine al nemico deixando você con le se sue tornar bugie vulnerável per para farti receber essas vulnerabile palavras dele. e non ricevere Amado, queste parole di Dio. nós não fomos Amati, criados noi non para siamo viver stati fora creati per da vivere orientação da fuori Bíblia dell'orientazione Sagrada. Nós della Bibbia fomos Sacra. criados Siamo para stati viver creati per vivere in linea com a palavra linea de con la Deus, parola mas di Dio, também ma na anche vontade de Deus. della volontà di Sempre, Dio, não é de sempre. vez em quando. É Non è sempre. ogni tanto, è per A palavra de sempre. Deus é a La parola di verdade Dio na è la nossa verità. vida. Ela não muda. Não Porque cambia. o próprio Jesus disse em Perché Mateus il proprio 24, Gesù ha detto in 25, ele Matteo disse assim, 24, passará 25, o ha céu detto, e a terra. ecco, É verdade. ve l'ho predetto. Porém, Se a minhas dunque vi dicono, palavras eccolo, è não nel passarão. deserto, non vi ne andate. Olha, Jesus usou essas Gesù ha palavras usato há 2000 queste parole e poucos anos atrás lá em Jerusalém, lá em Israel. Estamos aqui hoje no dia de quarta-feira Siamo de qui nel giorno 2022 di falando da mercoledì, mesma palavra, giorno meu amado. 28, Olha a parlando della stessa importância parola. disso. Você Guarda consegue l'importanza di perceber queste isso, cose. amado? Por Tu isso ele diz, capisci as questo? minhas palavras Perciò lui não dice, passarão. le mie E parole vão non continuar passeranno. muitos anos à frente, até a sua volta. Então, amados, é importante permitir que a Bíblia seja È a bússola importante diária da permettere che tua la vida. Bibbia sia Senão você abre brechas para o inimigo. O próprio Jesus La nos bussola alertou. Em quotidiana della João nostra 10, vita. 10 é um alerta. Ele disse Giovanni assim, 10:10 o ladrão dice, il vem ladro non somente para viene se non roubar, per matar rubare, e ammazzare e destruir. distruggere. Io Mas sono eu, venuto Jesus, perché eu abbiano vim la vita para e que la tenham abbia vida. in Que abbondanza. tipo de vida que Jesus veio? Vida em abundância. Vida E che vita gloriosa. Gesù ha avuto? Vida in vitoriosa, abbondanza, amado. vita É gloriosa. assim que Jesus Vita veio para nos vittoriosa. dar, E così além da Gesù nossa è venuto salvação, dar per também darci, vida oltre la vitoriosa. salvezza, la vita vittoriosa. Depois dessa introdução, eu quero começar esse assunto nesta noite Dopo e di questa dizendo introduzione algo voglio incominciare que il tema di durante questa a minha notte, vida de mais de che per 40 tutta la mia anos, vita na vida di 40 espiritual, eu anni, e a nella minha vita esposa, spirituale, eu io já e la pude mia ver sposa, muitos cristãos caindo num erro grave. abbiamo Sabe visto qual molti é? cristiani De cadere in uno fazerem da sbaglio molto Bíblia grave. uma palavra falível. Nosso apóstolo já ensinou isso aqui no altar. E pensarem que a palavra de Deus pode falhar, meu amado. Há pessoas que pensam assim, principalmente aqueles que estão debaixo da lei. Muitos que crentes sono pensam que sotto la aquilo que está legge na Bíblia não é tão pensano verdade assim. Che quelli che Amém? sono nella Bibbia Pensam non è que così não vero. acontece tudo Pensano que está aqui na che Bíblia. non succede tutto quello che è Então nella eles Bibbia. fazem da Bíblia Allora uma fanno palavra della Bibbia falível. una O parola nosso che apóstolo já fallisce. ensinou à igreja uma Il coisa nostro muito apostolo ha interessante. Eu insegnato achei alla Chiesa extraordinário. una E cosa vale molto a pena a gente interessante che rever vale la essa pena orientação do a nosso dirlo. apóstolo. Ele disse assim, Ha que detto muitos così, cristãos che molti criam cristiani estepes para a Bíblia. Você sabia disso? Quem tem um automóvel sabe muito bem que eu estou falando, que todo automóvel tem lá na mala, às vezes chi embaixo, ha una macchina pneu lo step. sa. Não é mesmo? Para que esse pneu step? Para que serve isso, bispo? Para que, se furar o pneu que está C'è no sempre carro durante una um ruota. trajeto, você pega um step e coloca no lugar desse pneu Ancora, furado. perché se Agora, una, fazendo uma analogia com a Bíblia Sagrada, muitos crentes criam também steps para a Bíblia, sabe? Sabe por quê?
Ele diz assim, se a Bíblia falhar, eu tenho 1/3. Se a Bíblia falhar, c'è eu gente tenho che um saquinho dice, de sal na minha invece bolsa. che se la Se Bibbia eu tenho um falli, vidrinho de óleo, io não pode ho faltar o óleo. Se a Bíblia una falhar, corona per eu tenho uma pregare. fitinha, eu tenho um santinho na carteira. Tudo isso é criar steps para a Bíblia. Amuletti, sono Por quê? amuletti. Porque se Lui ela dice falhar, che se la Bibbia eu tenho um step. non Veja vale, só, io ho que amuletti absurdo, per usare. né? Então, essa pessoa fazem da palavra de Questa Deus, como eu persona disse, uma fa palavra della parola di falível, Dio uma palavra sem consistência, una parola uma palavra senza sem consistenza, veracidade. senza essere vera. Outros dizem assim, e se tudo falhar, bispo? Altri que eu dicono, e se faço? tutto falli? Olha, Cosa bispo, facciamo? eu sei que a Bíblia diz que o justo vive por fé. La Bibbia Mas, dice se che de il giusto repente, vive per la eu fede, não sei. ma se Bispo, per caso non lo so, vivemos por fé. Mas se viviamo alguma per coisa fede. der errado Ma se qualche com a Bíblia, cosa è sbagliata fazer nella jejum. Bibbia, Pra io quê? farò un Para me digiuno fortalecer, per para obrigar fortificarmi, e derrotar o diabo. per Na sconfittare verdade, il meus diavolo. amados, tudo La isso que eu acabei verità, de falar aqui amato, se chama tutte queste falta cose si de chiamano maturidade mancanza di espiritual. maturità spirituale, falta de maturidade espiritual, que não tem nada a ver com o tempo de igreja, o tempo que a pessoa está dentro da igreja. Existem não c'entra pregadores, con meus il amados, tempo que che tu pregam hai há nella mais de Chiesa. 40 Ci anos, sono mas não predicatori têm che a revelação predicano da più di graça de 40 Deus. anni, ma non hanno la Existem também rivelazione della crentes grazia di que Dio. estão dentro das E ci sono igrejas há anche mais de credenti 20, che sono 30, dentro 40 della anos Chiesa 20 e e não 40 mudaram a anni maneira de e non pensar, hanno não cambiato la maniera criaram di maturidade pensare, non hanno espiritual. creato maturità Lembrando, mais uma spirituale, vez, que maturidade rompendo espiritual ancora una tem a volta ver com a revelação, che tem a ver maturità com o spirituale entendimento da palavra de Deus, a como nós c'entra con adoramos a Deus. rivelazione Não tem nada a ver com o tempo que está dentro da igreja. e non Davi c'entra il conhecia tempo tanto che ha isso dentro la que ele Chiesa. escreveu no seu Salmo 119, no versículo 130, ele escreveu Ma assim: Davi ha detto nel a Salmo revelação das 119, tuas 130, palavras, la o que rivelazione ele della tua falou? parola, la Esclarece. dichiarazione delle tue parole Tá vendo, meu illumina, amado? É quem dà entende intelletto ai semplici. Está dizendo, a revelação esclarece. Mas ele não parou não aí. La dichiarazione delle tue Ele disse parole muito mais. illumina Ele disse assim, dá e dà intelletto entendimento. ai semplici. Olha que coisa maravilhosa. Che cosa A meravigliosa. revelação da palavra La de Deus rivelazione della não parola só di esclarece, Dio non nos soltanto orienta, schiarisce, como também nos come dá entendimento anche da ci sua dà palavra. l'intelletto. Veja como é ai importante semplici. a revelação. Veja como é importante, Come è importante la entendermos a rivelazione palavra della de parola, Deus. Quando a capire revelação da palavra de la Deus parola vem di à tua Dio, la vida, rivelazione você della se parola torna di uma Dio quando pessoa arriva nella tua esclarecida vita, tu dentro da sarai palavra. Você não cosciente cria di steps quello para che a c'è Bíblia, nella não parola di precisa. A Dio. Bíblia é Tu non crei fiel amuletti nella naquilo tua que está vita. escrito lá. Amém? E se está na Bíblia, o que eu E digo? se c'è nella Bibbia, Eu creio. io credo. É isso aí, meu amado. Está na Bíblia, eu creio e não quero c'è saber. nella Ponto. Bibbia, Eu tenho io uma credo. neta mais velha que ela sempre usa essa expressão. Vô, é isso e ponto. Io ho una nipote che dice, e questo Então, è amados, punto. esse entendimento, Allora, amati, essa questa revelação que Davi conhecia conoscenza, tão bem, questa rivelazione acontece de glória em succede glória di na nossa gloria in vida. gloria É nella nostra vita. crescimento È una diário na nossa crescita vida. Com a revelação, quotidiana nella nostra vita. a inovação da nossa La mente innovazione pela della nostra palavra mente da graça de Deus. dalla parola Eu della vou dizer a grazia você, di Dio. a palavra Io ti da dico, graça de Deus la é a parola della única grazia di Dio è que dá l'unica vida, che dà que vita, edifica, che edifica, que dá herança, che dà e eredità que realmente e che realmente gera genera maturidade maturità na vida do cristão. nella vita del cristiano. Hebreus capítulo 5, Ebrei versículos capitolo 11 e 5 e 13, 11 Paulo explica dice, isso. di Ele 11 diz a assim no 11, 13, ele diz, del a quale respeito, abbiamo a dire temos cose muitas assai. coisas que dizer. Hoje estamos aqui para dizer muitas coisas. Mas ele diz, Malagevole difíceis de explicar. a Ele está se spiegare, referindo à palavra perché da graça de Deus. siete Porque diventati naquela duri época d'orecchie. em que ele vivia, a lei predominava. Então, o Perché la legalista legge não predominava. aceitava a palavra Il legalista da graça. non accetta aceitava la parola a della nova aliança. grazia. Estavam debaixo da velha Non aliança accettavano ainda. Porquanto la nuova vos alleanza, tendes erano sotto tornados
alleanza, tardios poiché de ouvir. mentre per ragioni di Olha, tempo amado, doveste essere tem muita gente aí maestri, fora avete di nuovo está bisogno tardios de che vi ouvir a palavra insegnino da i graça de primi Deus. elementi dagli oracoli di Dio. Tardios em aprender a palavra. E siete giunti a tale Tardios che avete em bisogno receber di o tale e non entendimento di e a cibo revelação solido. da palavra. No versículo 12, Paulo diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestre, graças a Deus que na igreja Cristo vive, per todos ragioni são di mestres tempo na dovreste palavra. essere Porque temos aqui maestri, apóstolo que avete nos di nuovo ensina, que nos bisogno che vi revela a insegnino i palavra. primi elementi Atendendo degli ao oracoli tempo di Dio. decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os siete princípios giunti a elementares tale dos che oráculos avete de Deus. bisogno di Assim, latte e non vos di cibo tornastes solido. como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu tenho aqui a minha meia-culpa, porque Eu eu ho vivi qui un po' 20 di anos colpa lá numa perché ho igreja vissuto tradicional, 20 antes de anni vir in aqui para una a igreja chiesa Cristo della Vivo, onde estou há legge, 25 anos. ma qui sono E a quando eu 25 cheguei aqui, anni. Quando eu sono tive arrivato de qui novo ho aprender dovuto os oráculos de Deus. Porque eu não imparare gli aprendi lá. oracoli di Dio, Lá não era cosa che graça. non ho A imparato igreja in quella Cristo Vive, chiesa. com a La revelação da Chiesa graça Cristo de Deus, vive con la dá ao rivelazione povo della de grazia Deus di Dio, alimento dà al popolo sólido. di Dio il cibo Aqui nós solido. comemos mocotó, comemos rabada, comemos o que? Feijoada, que Qui noi fortalece. mangiamo Às vezes engorda um cibo pouquinho, tem que maneirar sólido. um pouco. Mas nós recebemos alimento sólido, meu amado. Aqui Riceviamo un nós nos cibo tornamos solido. mestre na Qui palavra. noi ci Aqui torniamo não há maestri leite nella parola. espiritual, nós não Qui servimos non leite c'è espiritual. Aqui não há meninos na Qui non ci fé sono bambini nella levados de fede lado para o outro. che vanno da una Aqui parte há pessoas, all'altra. meu amado, que Qui ci sono caminham num caminho persone de che camminano maturidade espiritual. nel cammino, Todos vocês caminham num caminho de maturidade nel cammino di espiritual. maturità spirituale. Muitas pessoas ficam naqueles Molte princípios persone elementares, sono nos in quei sacrifícios, no principi jejum, da elementari di aliança, sacrifici, di enquanto deveriam digiuno, estar na graça de per Deus quanto e dovessero vivendo por essere nella fé, com a herança parola e di a Dio per esperança dos vivere con santos, fede sabendo e que nella se vive speranza por dei fé santi. e não por E obras. sappiamo che si vive per Versículo fede, 13, si Paulo vive per fede e encerra non essa per parte opere. dizendo: ora, per todo opere. aquele que se alimenta Perché de leite chiunque é usa il inexperiente latte na non palavra ha da justiça. esperienza Por della quê? parola della Porque é giustizia, criança. poiché è Porque é bambino. criança, por isso precisa de leite. Criança Perciò precisa il de bambino leite ha para se bisogno di fortalecer, latte per para fortificarsi, fortalecer os seus ossos, per por causa fortificare gli do ossi, cálcio. per Mas il o alimento calcio. sólido Ma é para il os cibo adultos, para solido è per aqueles gli que, adulti. pela prática, E não dalla é só por ouvir a pratica palavra, não, é della pôr em parola. prática. E Tem mettere as in suas pratica la faculdades parola. exercitadas para E che ha anche le sue discernir não facoltà somente o bem, con mas também esercizio o per mal. fare il bene Então, e Paulo se conoscere refere a il um male. adulto, não é um adulto pela idade, Paolo si é um riferisce adulto que tem all'adulto, na igreja no suas faculdades all'adulto con l'età, exercitadas. ma quello che viene alla Chiesa e esercita Ele le nos sue alerta facoltà. que devemos discernir parola. também o mal. Por que Dobbiamo ele fez discernire isso? Para anche que il male, possamos fugir do perché mal quando ele chega dobbiamo próximo a nós. fuggire del male quando arriva Quando eu vicino a não tenho a noi. maturidade Quando non ho espiritual, maturità eu me alimento spirituale, de leite. io Eu não estou mi nutro gerando di uma latte, consciência boa, non sto que generando é a una graça buona de coscienza Deus, che è la porque grazia ela di Dio, gera em nós perché esta essa boa genera in consciência. noi questa buona Só a graça de coscienza. Deus faz Soltanto la isso. Aí grazia o di Dio cristão fa tem questo. bloqueio Allora il espiritual nesse cristiano caso. Ele precisa da blocca lei, ele precisa de questa cajado, parte ele e lui precisa ha estar brigando bisogno ali todo dia di com o fare diabo. altre É cose diabo e pra di cá, dire diabo che pra lá, não se lotta fala con nem o il nome de diavolo. Jesus em muitas E igrejas, in no molte altar, chiese non si porque parla o in nome nome di dele é Gesù muito mais perché expressivo. parlano del Porque, na diavolo. verdade, ele não tem as suas Il faculdades diavolo exercitadas, non ha como le disse Paulo. facoltà Ele não esercitate. consegue discernir Lui o non bem do riesce mal. a Ele discernire precisa de il uma bene lei del dizendo, male. não pode, não faça, não vai. Quello Então, che non é conosce assim la que grazia o di crente Dio, age aí fora. Como se fosse che non conosce la grazia, ele ainda está se alimentando de leite. si nutre di Hoje tem latte leite sem e non di lactose. cibo Non engorda. solido. Que é a lei.
perché la legge. Mas quando você Ma recebe um quando tu alimento ricevi sólido da un graça de cibo Deus, solido della quando grazia você di recebe Dio, a revelação quando tu ricevi e o la entendimento rivelazione que ed Deus te l'intendimento proporciona che Dio ti através dà da sua attraverso palavra, della sua você parola, passa a gerar tu uma boa passi a consciência e generare você una buona vive coscienza e vivi poderosamente por fé. potentemente con fede. Você tem esse entendimento, amado, Tu hai questa dado por Deus. conoscenza data da Dio. Então, meus irmãos, meus amados, Allora, fratelli Deus amati, quer que Dio você vuole viva che segundo tu o viva Espírito. secondo lo Spirito, Que você ande no che Espírito o tu tempo cammini todo. nello Spirito tutto Porque il você tempo. andando na carne, Perché você se destrói a tu sua cammini vida. nella carne, tu distruggi Você la tua destrói vita. a sua vida Tu espiritual, distruggi la tua você vita destrói a sua vida spirituale, tu emocional, distruggi a la sua tua vita vida pessoal emozionale, la e tua às vita vezes sua vida personale e familiar anche la e tua vita também o nella seu famiglia e relacionamento anche com il tuo Deus rapporto con quando você Dio vive pela quando tu carne, vivi principalmente. dalla carne Olha o que Paulo explicou principalmente. em Gálatas, Guarda cosa ha versículos spiegato 6 e 8. Paolo Aí na apostila in saiu Galata 16. Se você 8. tiver com a apostila, tira o número 1zinho daí. É 6, 8. Ele diz assim, 6, porque o que 8. semeia para a Perché chi própria semina per carne, la propria da carne carne o quê? mieterà dalla Colherá. carne É a corruzione. palavra mais dita agora aí nessa campanha política. Corrupção. Você colhe corrupção, meu amado. Mieterà corruzione Mas o dalla que carne. semeia Ma para chi o semina per Espírito, lo Spirito do Espírito colherá mieterà dallo ruína. Spirito vita eterna. Pô, só 3 falaram não, hein? Colherá o quê? Vita eterna. Vida eterna, meu amado. Vida eterna. Então, quando Deus diz que devemos andar no Espírito, é porque existe uma necessidade. Quando Dio dice che dobbiamo andare nello Spirito, è perché esiste una necessità di vincere provazione, come superare queste prove, perché dobbiamo vivere dallo Spirito, perché in questo momento si Muitas vince, si pessoas ligam persevera. essas questões da carne às questões de perversão, questões sexuais. Mas não é só isso, é muito mais. Molta gente pensa che Paulo la diz, carne o nosso è corpo perfezione é um corpo de sessuale. humilhação. Paolo dice che il Então, nostro se eu corpo è un tenho corpo di uma maneira de umiliazione. pensar Se io contrária à palavra ho una de maniera Deus, di pensare eu contraria alla parola di não Dio, andando no Espírito. io non sto camminando Quando eu nello estou Spirito, contrário à perché palavra io de sono Deus. contrario, Eu sto não vou contrario alla parola colher di vida Dio. eterna, se assim Allora agir. non coglierò vita Eu não eterna. vou colher, eu só vou colher corrupção. Io coglierò Como soltanto Paulo corruzione, explicou. come Eu vou Paolo ha mais detto. adiante. Io vado Derrota. avanti. Pecado, andar na carne e cita o pecado. Io Gálatas dico, camminare 5, per lo 16, Spirito. 17, Paulo explicou isso, ele disse assim, digo, porém, andai no Ora Espírito io dico, e camminate per lo Spirito e non jamais, adempierete nunca i mais desideri della satisfareis carne. a concupiscência da carne. Eu tenho que andar no Espírito. Io devo camminare Para nello não Spirito satisfazer a per minha non carne. soddisfare E no la versículo carne. 17 ele termina Verso dizendo, 5 e porque a 17 carne dice, milita è contra perché o la carne ha Espírito, e o desideri Espírito contrari contra allo a carne. Spirito É e uma lo luta Spirito ha diária. desideri contrari alla carne. Porque são Sono cose opostos opposte entre fra si, loro, in para que guisa não che non potete façais fare o que quel che porventura seja vorreste. do vosso querer. Você entendeu o que Paulo disse? Hai capito cosa ha Quando nós detto andamos Paolo? na carne, Quando noi camminiamo nós nella não carne, fazemos non a vontade facciamo de la Deus. volontà di Dio. Nós fazemos Noi facciamo a nossa la vontade, nostra volontà, o nosso querer. il nostro A volere. carne nos leva a La fazer carne o ci nosso porta querer, a não fare querer il de nostro Deus. volere, Amado, non il a volere carne di tem Dio. tem La a ver carne com o que o c'entra homem pensa. con quello che Si l'uomo mesmo, pensa, o eu, quello che è io, com a mente humana, con la mente com a umana, lógica humana, que con la isso é uma coisa logica umana. perigosíssima. Quando Questo è você bota molto a lógica humana, pericoloso. você está Quando tu contra a pensi nella palavra. logica umana, tu sei contro la Que parola. normalmente são contrárias ao Normalmente querer de sono Deus. contrarie Então, agli o que eu oracoli di preciso Dio. fazer, bispo? Me Allora responda, cosa ho então, necessità eu di quero fare, saber. pastore? É simples. Vescovo. É submeter-se a Deus E totalmente. devere Senão sottometterti você a não Dio consegue viver uma vida vitoriosa. pienamente, Senão se no você tu não non terá riesci as a suas vivere una faculdades vita vittoriosa, exercitadas e non não avrai le alcançará tue o quê? facoltà A esercitate maturidade espiritual.
e non avrai la maturità spirituale, che è molto importante per il credente. Necessária para vivermos uma vida necessária per vivere una vita vittoriosa. Amados, você está aqui para ser tu sei pastoreado, qui per essere edificado a cada dia nessa igreja. Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Está escrito na palavra. Até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, da maturidade tutti arrivano all'altezza del quando alguém se afasta da palavra, perfetto, quando alguém deixa de lado a palavra, quando alguém despreza a palavra de Deus, o seu querer natural passa a prevalecer ed è contrario alla parola del Signore. Ao invés de ser a favor. Invece di essere a favore. Quando vem uma provação, allora quando viene la prova, você cai. Tu cadi. Por isso o salmista disse no Perciò Salmo il salmista 119, dice 11, ele disse assim: nei Salmi guardo no 119, coração 11, as io ho tuas riposto la palavras. tua parola Veja, nel nós mio temos que cuore guardar a palavra per non de Deus peccare no nosso contro di coração, te. aqui bem pertinho Dobbiamo de nós, guardare la e parola as di tuas Dio nel palavras, cuore para não pecar contra ti. Ou seja, para não errar, para não pensar contrário à palavra. Per non pensare contrario alla parola. É ser espiritual. Questo é è essere spirituale, è camminare in maniera spirituale. Não tem nada a Questo ver com non c'entra cabelo con grande, il não tem nada a vestito, ver con i capelli unha, grandi, pintar con le unha, não tem nada a unghie. ver com isso. Em muitas igrejas In da molte lei, chiese as della irmãs legge, não podem le colocar sorelle brinco, non possono mettere le não orecchine, pode se ajeitar para o non esposo. possono Quando imbellirsi vai per lo dormir, põe aquela sposo. camiseta do Quando vanno a hostinho, dormire, como o apóstolo mettono diz, na frente está assim, hostinho, atrás um número de mais de 6 vezes que ele já se camicia di candidatou. notte senza E em sempre consequência coperta. disso, meu amado, sabe o que E la acontece? conseguenza di Muitos questo casais è che se molte separam coppie si por causa separano disso, por per causa da lei. queste cose. Amados, per la ser legge. espiritual é Essere você não spirituale questionar e non nunca a questionare Deus. Nunca mai faça Dio. isso. Não Non faccia questione a questo, non Deus. questioni Ouça o Dio. que Ele está te dizendo Ascolta e quello che cumpra. ti dice e compi. E não pensar contrário à pensare Bíblia. contrario alla Se Bibbia. Deus diz, Se Dio nós dice, cremos. noi E crediamo, è pronto. pronto, punto. A postura de fé de um La salvo, postura veja bem, a postura de de fé um de um salvo e de fidelidade a Jesus Cristo a cria um Jesus, escudo de crea proteção na uno nossa scudo di mente. protezione nella nostra Quando mente. você é esclarecido, quando sei você tem a revelação chiarito da graça, e hai quando la você tem o rivelazione della entendimento grazia, de quando tu Deus, capisci você cria le um cose di escudo Dio, que tu protege crei a tua uno mente, scudo que é o che ponto protegge la mais tua mente, che è sensível, il onde punto o più inimigo sensibile ataca. dove É il onde ele nemico manda os attacca, dardos dove manda i inflamados, dardi aquelas flechas com a infuocate, ponta de fogo, quelle elas vêm frecce direto che na mente. vengono in direzione alla mente. Estejamos em concordância sempre com a Bíblia, mas Dobbiamo sempre. essere E os sempre nossos in pensamentos concordanza con la influenciarão as nossas d'accordo con la emoções. O Bibbia. nosso apóstolo já ensinou isso aqui. E as emoções Le nos emozioni guiarão a tomar decisões Ci corretas na porteranno vida. a prendere decisioni Perché giuste Deus nella che irà vita, perché traçar os Dio nossos caminhos. che O sábio traccerà i Salomão, nostri em cammini. Provérbios, no Il capítulo salmista 16, no Salomone, in versículo 9, Proverbi, ele ensina isso. Ele diz assim: o coração do homem 16, traça o 9, seu il cuore caminho. dell'uomo medita la sua pode traçar vita, o seu la sua caminho. via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Mas, aí tem um mas, o Senhor lhe dirige os passos. Vai para cá. Não, agora vai para lá. Dio assim, dice, se você vai se di là, deixar vai di qua. se levar Se pelo tu ti fai entendimento portare de Deus e a vontade de dall'intendimento Deus, di ele Dio guia e dalla seus volontà passos. di Dio, E olha, eu vou dizer tu uma coisa. guida i tuoi Quando passi. Deus guia os Quando passos de Dio um guida crente, de i um cristão, passi di un credente, di un termina em cristiano, lui termina avrà em la vitória, meu finisce amado. in vittoria. Nunca em derrota, sempre Mai em sarà vitória. sconfitto, sarà Eu tenho que sempre estar vittorioso. em Io concordância, devo em essere harmonia com o que diz a palavra de Deus sempre, D'accordo com con aquilo quello que che Deus dice la parola fala. di Dio, Quando con quello Deus che Dio fala, dice. Quando ouve Dio o parla, teu servo e age. ascolta e
Mas o inimigo quer nos enfraquecer o tempo todo, para que os nossos pensamentos, as nossas emoções sejam afetadas e contaminadas pela mentira dele. E quando a pessoa está debilitada nas suas defesas, aí é que o inimigo entra pelas brechas il nemico entra nelle brecce. E aí, meu amado, e allora, ele lança suas mentiras, lancia le sue bugie, que é próprio dele. Menzogne, e ele quer usar as suas mentiras para que o povo de Deus pense de maneira contrária à palavra de Deus. Então, amados, quando vierem os maus pensamentos, rechaça. Na hora, não perca um segundo, rechaça, não recebo. Neanche un minuto, deve dire, io non ricevo. Então, amados, quando vierem os maus pensamentos, quando vengono i pensieri cattivi, use a sua fé, non ricevo, use a sua confissão. Usa la tua confessione. Olha, quando você mistura a fé com a confissão, meu amado, sai de baixo. Mescoli la fede con la confessione. É a mesma coisa que uma bomba de dinamite. È una dinamite perché è forte. Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo nos instrui dizendo assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amado, nós temos que estar o tempo todo com esse escudo. Eu até pedi aqui o presbítero Ciro, para ele me emprestar aqui um escudo, para vocês terem uma ideia. Adesso ti mostro uno escudo. Olha, quando você vem um dardo inflamado na tua direção, você faz assim, ó, só sobra o pé. Mas normalmente o inimigo não quer o pé. Normalmente il nemico non vuole il piede, vuole la mente. E la mente è protetta con lo scudo. Isso aqui é um escudo de madeira. Questo è uno scudo di legno. Ciro, mas ele está falando de um escudo espiritual. Dio sta parlando con lo scudo spirituale. Um escudo espiritual. Lo scudo spirituale. Che é a nossa fé. È la mente, che è la nostra fede. Paulo orienta para embraçarmos o escudo da fé. Paulo ci orienta per abbracciare lo scudo della fede, perché con questo possiamo cancellare tutti i dardi infuocati del maligno. Mas os que vêm na nossa direção, todos os dardos são. Tutti i dardi che vengono nella nostra direzione saranno a igreja cancellati. Cristo vive, confia La Chiesa Deus Cristo totalmente, vive. meu amado. Todos vocês que estão aqui ou nos ouvindo pelas mídias sociais, quelli che ci ascoltano dalla media social, dalla Cobrasile, deve credere totalmente na sua palavra. Temos uma confissão parola. Totalmente em linha com a palavra da graça de Deus. In linea con la parola della grazia di Dio. Aqui não há pensamentos de derrota. Aqui não há espaço para o inimigo influenciar a nossa mente. Aqui não há brechas na nossa vida non c'è breccia nella nostra vita affinché le menzogne del nemico possano entrare. Noi abbiamo lo scudo della fede sempre. Nós ficamos com a palavra, que é a verdade. Noi siamo con la parola, che è la verità, è questo che importa. Deus me deu aquela palavra Dio mi ha dato quella parola. Importa che eu seja adorado em espírito e che sia adorato in spirito e in verità. Verdade é a palavra dele, meu amado. E ele quer que a gente fique sempre com a sua palavra. La sua parola. Aí você evita os Dio dardos vuole che restiamo sempre con la sua parola. Veja, provações são tentações severas do inimigo. Sono são pressões que são aplicadas em nossos pensamentos. Applicate Amado, nei nostri pensieri. Tudo começa na mente. Tutto incomincia nella mente. mente. Disse que é o ponto fraco. Perciò ti dico che è il punto Quando você fiacco. começa a pensar em alguma coisa contrária alla parola, se você não paralisar esse pensamento imediatamente, non fermi questo olha pensiero o que pode immediatamente, guarda você che succede. não apaga os dardos do inimigo. Isto pode causar muitas frustrações na sua può vida. causare molte Você pode começar frustrazioni a nella pensar tua assim, vita. eu não tenho Puoi valor, pensare, io non ho valore, eu não consigo me amar, io non riesco porque a na minha amarmi, infância, io ho meus avuto pais me un'infanzia humilharam, não perché recebeu i carinho, miei não genitori non mi recebi hanno dato afeto, affetto, e aí não tenho mais esse amor non ho próprio, più questo não amore se desenvolveu proprio, em minha vida.
Então você se deixa de amar. E aí o maligno con i suoi dardi entra. E nesse caso, a In pessoa questo começa a pensar fatto, assim, la persona eu não tenho pensa, valor mesmo, io non ho eu sou o valore, pior de todos, io sono eu il não più peggio di presto, una eu persona, nunca vou delle ser persone. feliz, Io eu non nunca sarò vou mai conquistar felice, nada na io non vida, eu conquisterò nunca vou niente, conseguir alcançar io non alguma coisa na vida, riesco e a vida a está passando. raggiungere E você qualcosa está com nella esses vita e la vita pensamentos, passa. Tu perdendo hai o questo tempo de vida. pensiero, Aquela perdendo il tempo ampulheta que della o tua apóstolo vita. coloca aqui, quando Tu ele sai, vira, quella a areia vai ampolletta, passando, quella passando, o clessidra tempo está passando, che passando, passando, e l'Apostolo você mette está, qui, il eu não tempo passa. presto, eu não sirvo para nada. Allora tu dici, io non Quando servo per você se niente. livra desse Quando dardo, tu ti liberi já se di questo passaram 10 dardo, anos. di questo pensiero, Isso é già muito sono perigoso, passati meu 10 amado. anni o più. E o tempo está passando. Il tempo passa. A pior coisa para os pregadores é o relógio. Está ali o reloginho vermelho ali, só olhando para mim. Ó, já são 8h43. Bispo, anda mais rápido. Olha só, no Salmo 18, 34, ele diz assim, ele adestrou as minhas mãos para o ammaestra combate. le mie mani Veja, alla Deus battaglia. adestra as nossas E mãos Dio para addestra. o combate. Que combate é esse? Dio ammaestra Eu le não estou em nostre guerra, mani não alla estou na Rússia battaglia. nem na Ucrânia. Então, que combate é esse? É o combate da Allora, vida. che De guerreggio è sorte que questo? os meus braços Che battaglia è questa? vergaram arco Allora, de ammaestra bronze. le mie mani alla Che è un arco battaglia mais e le mie difficile braccia di tendono un arco di rame. Então, diante das batalhas Allora, dinanzi inevitáveis alle da vida, battaglie Deus che nos sono dá armas e inevitabili nos ensina nella a vita, manuseá-las. Dio Deus já ci está insegna adestrando as nossas mãos nessa noite, porque estamos aqui ci falando da ammaestra palavra dele. le mani Para o bom alla combate. battaglia per il buon, E Paulo fala para o seu filho Timóteo, no 1 Timóteo, per la buona capítulo 1, guerra. no versículo 18 e 19, Prima ele dá esse Timóteo 1, conselho para 18 ele que dice, serve para nós também. Ele diz assim, questo consiglio este é o serve per dever noi. que te encarrego, Io ti ó affido filho questo Timóteo, incarico, ó segundo figliuol as mio profecias Timoteo, de in que armonia con le antecipadamente profezie che foste sono state objeto. innanzi fatte a tuo riguardo, Combate. affinché tu guerreggi botou dois in pontos. virtù Combate. desse la buona guerra. Firmado nelas, o bom combate. Versículo 19, ele dá a resposta. Olha só, Il verso 19 mantendo o quê? risponde, A fé, avendo fede e mantendo buona o quê? coscienza, A boa consciência, della porque quale alguns, alcuni, tendo avendo rejeitado a fatto boa getto, consciência, vieram hanno a naufragato naufragar na fé. quanto alla fede. Naufragar na fé. E hanno Paulo naufragato está nella alertando fede. que Paulo muitos vieram fa a decair un'allerta na fé, che rejeitaram a molti boa sono consciência, caduti, sono vieram a naufragati tomar nella decisões fede, erradas. che hanno Decisões. Ele é No, sutil. ele é bello, é sottile. É só lembrar aqui do bispo Vladimir, né, do Street, ele incorpora direitinho, né, o diabo, né, ele bota aquelas roupas, a gente tem até medo. Ele tenta te fazer duvidar da sua Diavolo própria tenta identidade, ti fa dubitare da della tua posição propria identità, espiritual, meu la amado. tua posizione Ele fala spirituale. assim, ó, ele chega Lui no seu dice, ouvido e fala, olha, arriva passa nella aí tua orecchia e umas dice, 3 notas por baixo do pano, pela gaveta, sem ti custo. dice, Bom, ninguém vai ver. A Receita Federal não vai ver. O apóstolo não vai ver que tu está fazendo isso, cara. Ele está lá na casa dele preparando as mensagens para domingo. dice, non pagare Pode gli fazer, imposti. tranquilão. Puoi fare Você vai ganhar dinheiro tranquillo. bom. Avrai più soldi. A secretária do chefe me falou que adora você. Il nemico dice, la segretaria mi ha detto che ti adora. Ninguém está vendo. A tua mulher está em Nessuno casa, sta cuidando vedendo da la tua casa, moglie a dos móveis, casa. varrendo. Vai tranquilo. Ma vai Está na tua tranquillo. mão, cara. Pô, Il nemico fa é queste assim, cose. a sutileza La do diabo é sottilezza assim. del diavolo è Então veja o così. que Jesus disse em Vedi Mateus cosa 4:3. Gesù Ele dice in diz Matteo assim, 4,3. então, o E il tentador, tentatore, accostatosi, gli aproximando-se, disse, lhe disse, se tu se és sei filho figlio de di Deus, Dio, manda que di essas che pedras se queste transformem pietre em pão. divengano Ele estava pani. com 40 dias de jejum. E lui E aveva olhou a 40 pedra giorni e di falou, digiuno, opa, Gesù. entendeu? Olha a sutileza. Olha Guarda la Ou sottilezza seja, del ele diavolo. estava querendo com as suas Lui mentiras, voleva con le com as sue suas menzogne, palavras sutis, con le sue parole, tranquilo,
tentar fazer com que Jesus duvidasse de que Lui duvidar que Ele era Deus. Dubitare che Lui o inimigo tenta gerar dúvidas na nossa mente sobre a nossa posição espiritual. Ele diz assim, você não é um predestinado, tu meu non amigo. sei un predestinato. Predestinação não existe, Predestinazione non esiste, è cosa di quell'apostolo della Cristo vive. Non c'entra. Isso é o diabo que fala. Questo è il diavolo Porque che na dice. Bíblia está Perché la escrito que Bibbia existe dice sim. che esiste la Isso está na predestinazione. Se c'è nella Bibbia, io creio. credo. Pronto. Nós devemos nos dobbiamo comportarci come soldati romani in questi momenti della tentazione. Dobbiamo rivestirci di tutta l'armatura di Dio, di tutta la corazza di Dio. Efesini 6:10 dice: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Dobbiamo fortificarci in Dio. Não é no governo. Non è nel governo. Não é no Banco Central. Non è nella banca. É em Deus. È in Dio. É no Senhor. È nel Signore. E na força nella do forza seu della sua possanza. poder. Del suo potere. Nosso Deus Il é nostro poderoso, Dio è amado. potente. Nós temos um Deus Lui, poderoso. É nesse Dio, poder nostro que Dio nós è temos que nos potente. È fortalecer. in questo potere che Versículo 11. dobbiamo Revestivos fortificarci. de toda a Efesini armadura 6:11 de Deus dice: para rivestitevi della poderes ficar completa armatura di Dio, firmes onde possiate contra star a saldi cilada contro le do diabo. insidie del diavolo. Para você permanecer firme, para você vencer affinché tudo, tu vencer provações, restare fermo, vencer as per aflições que vincere podem le vir sobre a prove e tua le vida. afflizioni che Você tem vengono que se sulla tua vita. revestir Tu devi de toda a armadura rivestirti de di Deus. tutta l'armatura E di eu peguei uma Dio. foto de um soldado romano. Ho preso una Está foto aqui di no un telão. soldato Olha só romano. como ele fica protegido. Guarda Não com'è tem protetto. furo, passagem Non nenhuma. c'è Só un tem lá buco, no nessuno, olho, niente, è furinho una e corazza. o nariz para ele respirar, senão ele também morre. Então tá ali, ó, o escudo da fé é cheio de dardinho. Ele já pegou uns 3 ali, ainda está pegando fogo. Foi bem recente. Ele tem um capacete da salvação, aquele capacetão Lui ha ricevuto ali i dardi, ma non ci ha fatto niente perché ha la corazza della fede, ha lo scudo della fede e la spada dello Spirito, ha la cintura della verità e le sandole del Vangelo della pace e il pettorale della giustizia e i ginocchi anche protetti. É assim que nós devemos nos revestir. E così dobbiamo não vestido nisso, porque se a rivestirci. gente for aí na rua Non vestido dico com um negócio rivestiti desse, con queste, no. você vai ser levado para o hospício. Vai passar a ambulância. Se ti vesti o così SAMU, per andare in vai dizer, strada esse ti cara porteranno tá maluco, leva ele all'ospizio. pro hospício. Non è Nós così. estamos falando de algo Stiamo espiritual. parlando delle cose São spirituali. coisas Sono essa cose armadura spirituali que nós temos que investir. e cose che dobbiamo è investire nella Todos vita nós, spirituale. meu amado, Tutti podemos noi, ter dias amati. maus. O próprio Cristo teve. Possiamo avere giorni O dia cattivi. mau é quando o Il giorno inimigo vem com as cattivo suas è quando il mentiras para nemico viene tentar con le te sue convencer do bugie erro. Como per eu falei, fiz aqui uma convincerti a encenação. sbagliare. A Bíblia nos ensina La Bibbia que ci a oração insegna che la é a preghiera melhor è receita la migliore certa e ricetta necessária che è para escaparmos necessaria das per tentações. fuggire delle Está aqui o bispo tentazioni. de oração que vai confirmar Qui isso. c'è il A vescovo oração di é a preghiera melhor che receita, può meu amado. confermare, Nunca che può deixe de orar. affermare questo. Mateus 26:41, Matteo Jesus 26, mesmo disse 41 assim, ó, dice: vigiai. vegliate Só isso? e orate. Orai. Vigiai e orai para que Vegliate e não orate entreis affinché em non quê? cadiate in Tentação. tentazione. É a melhor receita. È l'unica O espírito, ricetta, la na migliore. verdade, está Ben, pronto, mas a carne é. È lo spirito Voltamos pronto, à ma la história de carne novo è da carne. debole. Jesus nos orienta Gesù para orarmos, ci mas guida também per para pregare, vigiarmos, anche orando per com o olho vegliare, aberto, para ver o que anche está con gli occhi acontecendo. aperti per vedere quello che Vê se tem succede. tentação na sua direção, Vedi se c'è para que os tentazione teus nella tua pensamentos direzione, não affinché i tuoi sejam pensieri non contra siano aquilo que diz contro a quello che palavra de dice la Deus. parola, Porque a carne é fraca. perché la carne è fiacca. Porque a carne é fraca, meu amado. Nós La estamos carne è terminando. fiacca. Muitas das vezes somos Molte volte provados pelo siamo Senhor, provati mas dal não tem nada a Signore, ver com ma non tentação. c'entra con la Você não tentazione. pode dizer que
que tu foi non puoi tentado dire por che Deus. sei stato Não, tentato da Deus Dio. não No, tenta. Dio non Olha tenta. quem tenta. Tiago Guarda explicou chi isso na tenta. sua palavra. No Giacomo capítulo 1, spiega no questo versículo 14 e 15, ele diz nel assim: ao capitolo 1, contrário, verso 14 cada e 15. é Ma tentado ognuno è pela sua tentato dalla propria própria concupiscenza che lo attrae dois e são lo falados. Pela própria addesca. cobiça. Per Não la é sua de propria Deus. E pela nossa cupidigia. cobiça. Quando esta o questa atrai e seduz. Olha aí o diabo com aquela l'attrae e palavrinha seduce, bonitinha. lo addesca. Versículo 15. Então Verso a cobiça, 15. depois de Poi la haver concebido, concupiscenza, você avendo abriu, concepito, deu brecha, partorisce entrou o dardo. il peccato. Dá à luz o quê? Il peccato. E il peccato. Molti confondono tentazione con provazione. Não é Cristo. Lucas 4, Chi 13, tenta o próprio Satana, Jesus non diz, Cristo. passadas que foram as Allora, tentações de toda sorte, veja o próprio Il Jesus diavolo, dizendo isso, finita apartou-se che ebbe dele ogni quem? sorta di tentazione, si partì da lui Até um momento fino ad altra oportuno. O occasione. que ele está dizendo? Ó, Cosa sta você dicendo? venceu essa, mas fica atento. Tem outra, Il diavolo ha pode vir de detto, novo. tu hai vinto questa, ma stai attento Quando perché você ci usa sarà a armadura un'altra de Deus, tentazione. passando Quando as tu tentações, usi l'armatura di quem Dio, se aparta? É o diabo. passando la Muitos em tentazione, il meio às diavolo va via. provações se desviam, não Molte che hanno suportam aquela prove provação. si Isso deviano, tem non sido visto aí sopportano na quella igreja. provazione. Há pessoas que vêm à Ci sono igreja, persone recebem che a vengono palavra, alla saem daqui chiesa, feliz, ricevono le glória a parole, Deus, dicono que gloria a palavra, Dio, mas ma porque não guardou a palavra no dopo se ne coração, vanno, ou ma seja, perché não non hanno praticou a palavra conservato la do parola. portão da igreja lá para fora. E Não deixou quando que ela vanno fizesse via, quando efeito vanno na via sua dalla vida, chiesa, non hanno praticando na lasciato sua che vida, e la quando vem parola uma faccia provação, effetto nella ele sua se vita e desvia. quando viene E la olha, prova, amado, no lo Brasil cade. já tem 40 Nel milhões de Brasile pessoas già ci sono afastadas da 40 igreja. milioni di Estão persone fazendo allontanate censo dalla aí. Esse Chiesa. número vai ser direitinho construído. Mas eu fiz uma pesquisa na Ho fatto revista una Enfoque. ricerca in una Nos últimos 10 rivista anos, pasmem, che meus irmãos, aumentou esse número em in 10 anni è 61%. aumentato il numero Olha, di muita gente allontanati afastada della da Chiesa in igreja, porque não 61%. resistiram às Molta provações. gente se è andata dalla Chiesa perché non hanno Não combateram o bom resistito combate. alla Não estavam tentazione, non revestidos da hanno armadura de Deus e guerreggiato caíram. il Tiago 1, bom- capítulo a 12, ele buona diz: guerra. bem-aventurado o homem que suporta Giacomo com 1,12 perseverança. beato l'uomo che Com sostiene la perseverança. prova, É assim que nós temos perché que suportar as provações, essendosi as reso aflições approvato, e as tentações da nossa vida. così Com dobbiamo perseverança. essere, com Aprovação, perseveranza. porque depois de ter sido aprovado, Dobbiamo essere receberá a approvati. coroa da vida. Essendo Então temos si que rese suportar com approvato, perseverança. riceverà la Crendo corona em della Deus, vita che il tendo Signore fé em ha Deus. promessa Quando a você quelli vence che a provação, l'amano. você recebe Quando tu vinci la prova, recompensas tu de ricevi Deus. la ricompensa di Dio. Jesus diz isso em Marcos benefício 16, de 14. Dio. Ele diz assim: finalmente Marco 16, apareceu Jesus 14, aos e 11, poi quando apparve estavam à mesa, e agli censurou-lhes 11, a incredulidade mentre e a erano dureza a de coração, tavolo, porque e não li deram rimprovò- crédito li rimprovò- aos que tinham visto li ressuscitar. rimproverò della loro Então, quando Jesus incredulità ressuscitou, e durezza ele di apareceu cuore, para alguns. perché non aveva E quando creduto ele a entrou quelli neste che lugar, l'avevano tinha veduto outros risuscitato que ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado e não acreditaram. e non hanno não pode creduto in ser. Nós quelli vimos che ele morrer avevano lá na cruz, risuscitato. tiraram ele morto, jogaram lá naquele buraco. Gesù botaram era aquela nella pedrona croce, na era frente. morto, Ninguém l'hanno consegue messo in tirar quel aquela buco pedra de lá. e nessuno riesce a Então togliere Jesus quella pietra di repreendeu a là. incredulidade. Allora Ele Gesù não aceitou a ha incredulidade. rimproverato Ele não aceitou a l'incredulità, dureza de non ha coração de accettato parte la dos seus durezza di discípulos. cuore Eu creio dei que suoi Deus quer discepoli. fazer Io milagres credo che nessa Dio noite, vuole amado. fare Eu não miracoli sei in questa para notte. quem. Io non Se é so para alguém que chi está deve aqui nesse ricevere lugar, questi alguém que miracoli. Io está non nos so se è assistindo qui pelas o mídias se per sociais. qualcuno che ci Então, assiste amado, dalla nós mia temos que social. crer. Nós não Dobbiamo podemos credere. ter incredulidade. Non Você dobbiamo tem que avere ter fé, incredulità, meu irmão. dobbiamo avere Mateus fede. 13, 58, Matteo estamos terminando. 16, Ele diz assim, o próprio 14 Jesus não dice, fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Então, quando Jesus chegava em um determinado lugar onde havia incredulidade, non fece qui Matteo 13,58, non fece qui vi molte opere potenti a cagione della loro incredulità. Quando Gesù guariva una persona, diceva alla persona, prima di guarirlo, diceva così: tu credi che tu sarai guarito? E poi lui ci diceva: la tua fede ti ha guarito, vai in pace. Allora, amato, la tua fede provoca il miracolo. Questo è il primo punto. La tua fede è quello che tu credi, è quello che tu credi nella parola. Quer fazer milagres nas vossas vidas, mas é preciso que nós creamos, amado. Ma è bisogno che dobbiamo credere. Dici insieme a me: io credo. É isso aí, meu amado. Enche io o credo. pulmão de ar e fala mesmo. Eu creio Riempi i mesmo. polmoni e dici: io credo. Você que nos assiste pelas mídias ci assiste sociais, dalla media estão social, sendo tentados a e che sta desistir de essendo tudo, abandonar tentato os seus sonhos de vida, desistere dei abandonar a sua sogni, igreja, abbandonare deixar la de Chiesa, orar, lasciare deixar di de ter pregare, compromisso com lasciare Deus, di de ser avere il fiel a compromesso Deus, con está aí Dio, di nesse essere quarto fedele con chorando. Dio, Amado, che sei nella stanza a resista. piangere. Resiste a Resiste tudo isso em a nome tutto de questo, Jesus in Cristo. nome di Gesù. Resiste agora, amado. Resiste. Outros estão sendo tentados a achar que nunca Altri irão sono ser felizes, tentati que nunca che non serão sono felici e prósperos, mai que saranno nunca irão prosperi, desfrutar de che uma vida mai abundante. sfrutteranno di una vita Resista! d'abbondanza. Resiste a queste Essa cose. é a ordem de Jesus Questa è Cristo. l'ordine di Resista a tudo isso. Vença as tentações. Vince le Vença as tentazioni. provações. Vinci le Vença as provazioni. pressões sobre Vinci sua le pressioni mente. sulla tua pensiero, Amém? sulla tua mente. Então, para terminar, Allora, per saiba de finire, uma coisa. sappi Deus di una é cosa. fiel. Dio è Você crê fedele. nisso? Tu ci credi? Deus é fiel. Dio Deus è é muito fedele. bom. Dio è Deus é molto misericordioso. buono. Dio è Ele é misericordioso. invisível, mas Lui Ele é real. invisibile, ma è reale. O nosso Deus é Il real. nostro Está Dio è aqui na reale. palavra dele, È nella amado. sua parola. Você não pode ver com os seus olhos Tu da non puoi carne, vedere con mas i você tuoi pode occhi, ver com os ma seus tu puoi olhos vedere con i tuoi occhi espirituais, com os seus spirituali, olhos da con i fé tuoi e occhi della sentir fede a sua e sentire la sua presença presenza, em você. la sua presenza Sinta, meus in amados, te, a presença dentro de di te. Deus aqui Senti agora la neste presenza di lugar. Dio in questo Deus luogo. está aqui, Dio o è seu qui, Espírito está aqui il neste suo lugar. spirito è qui in questo Ele luogo. abre caminhos Lui na sua apre i vida. cammini nella tua Ele vita. coloca Lui pessoas mette hoje para persone te oggi ajudar a per resolver aquele aiutarti a problema que risolvere você quel tem, meu problema amado. che tu hai, Que você não consegue che tu non resolver. riesci a Deus está risolvere. colocando Dio sta pessoas mettendo para te persone ajudar. per Ele faz os aiutarti. teus sonhos Lui fa i tuoi acontecerem em tua sogni. vida. Ele é real. Succedere, Ele é o accadere. Deus vivo. Lui è Ele é reale, è un verdadeiro. Dio vivo, Ele é o è un Deus Dio dos vero, impossíveis. è un Dio Nosso Deus dell'impossibile. é o Deus das coisas Il nostro impossíveis. Dio è un Dio Para Deus delle não cose há impossibili. impossibilidade. Per Dio Ele é non o c'è impossibilità. Lui è Todo-Poderoso. il Tuttopotente. Deus criou Lui ha caminho creato especial il para cammino, você ha creato un nessa cammino noite. speciale per É te in assim questa notte. que você deve È così crer. che deve Caminho de credere. paz, Cammino de pace, alegria, cammino caminho de d'allegria, vitória, cammino caminho de vittoria, abundância. cammino d'abbondanza, Saiba que Deus te d'abbondanza. salvou Sappi para che você Dio ti ha ser um salvato per vencedor, essere meu un amado. vincitore, amato. Ele te salvou para ser um Ti ha vencedor. salvato Não é per para essere andar aí de um vincitore. lado para o outro Non sem è per rumo. camminare Para di una ser um parte vencedor. all'altra E muito senza mais ainda, para guida. ser um abençoado Anche de per Deus. essere un benedetto di Ele te Dio. salvou para você ser um vencedor e um Lui ti ha abençoado. salvato meu per amado. essere un Tome posse vincitore. disso, meu amado. E Diga, eu salvarti. creio nisso, bispo. Devi dire, Eu creio io que eu sou credo um in questo, vencedor. io credo Eu che creio sono que eu sou um vincitore. abençoado. Devi dire, E io vou credo viver che assim sono o resto da benedetto minha e vida. vivrò così Tome posse per por tutta la fé mia nessa vita. palavra. Prende possesso di Para a questa glória parola de Deus. alla gloria di Dio. Assim seja. Così sia Assim diz o e Senhor. così ha detto il Signore. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloria a Dio. Aleluia. Gloria a Dio. A Ele toda a glória. A Lui tutta la gloria.